E eu quero fazer algumas colocações em cima da fala do prefeito na última vez que ele se pronunciou em relação à nossa falta de transparência, em relação a nós não entregarmos documentos, em relação a gente não ter realmente essa abrir o hospital para que todo mundo veja o que acontece lá dentro, nessa questão do entendimento de onde que se gasta. Isso não é verdade. Tá? Todos os relatórios, todos os documentos, eles recebem muitos ofícios, vão tudo com relatório certinho, porque eu não posso mandar um documento de onde eu estou arguindo, falando, argumentando que eu preciso de um recurso a mais, porque eu atendo a mais e eu não mando nenhum respaldo sobre isso. Tá? Em relação à transparência, quando a gente foi feito o acordo dos 159 mil, a gente assinou um termo que ele exigiu que nós assinássemos para passar esse recurso de 159 mil, que um controlador tivesse autonomia, tivesse liberdade de ir até o hospital para estar verificando, fazendo os levantamentos que fossem necessários. Nunca houve essa visita. Tá? Nós nunca nos negamos, nunca nos negaríamos a apresentar qualquer documento que fosse. Então, nós não faltamos com nenhuma transparência, com nenhuma entrega de documento, seja ela qual for. Em relação à consultoria de saúde que ele comentou nesse vídeo, nós contratamos, sim, uma assessoria de consultoria de saúde que trouxe um benefício inexplicável, grandioso, para o aumento dos nossos procedimentos, das nossas pactuações, até porque eu penso que a gente tem que ter uma pessoa de qualidade, que entenda, que saiba realmente como é o funcionamento hospitalar, gente, que não é só médico, enfermeiro e medicação. Existe toda uma estrutura de faturamento, de pactuações, de contratos, de habilitações de serviços, tá bom? E isso precisa de alguém qualificado para fazer. Até porque eu penso que ele devia ficar contente, porque ele mesmo fala isso, que ele vai pôr uma pessoa qualificada, que entenda, né? Eu não tenho entendimento da gestão hospitalar. Então, mais sério do que isso foi contratar essa empresa para nos ajudar. E eu quero dizer para vocês que, diante desse trabalho dessa empresa, nós recebemos um recurso do Estado de 2.700.000 a mais. Diante dos relatórios que a gente vem apresentando da nossa produção melhorada, absurdamente melhorada, o nosso faturamento, o recurso do Estado passou de 450 para 750 mil, e a gente recebeu uma quantidade de FEF que estava parado de mais ou menos uns 2 milhões, 2 milhões e meio. Então, eu penso o quê? Que essa empresa, sim, nos auxiliou. Será que não valeu a pena a gente ter contratado essa empresa? Sabe? Que a gente melhorou, a gente avançou. E, assim, quando ele fala no vídeo que eu menti, que a gente mentiu, porque ele não falou e eu estou aqui falando, tá? Eu estava no gabinete dele, ele me constrangendo, me coagindo com essa fala, como se fosse algo ilegal, como se fosse algo assim, absurdo que eu tinha feito. E nesse momento eu saí do gabinete dele, fui direto no Ministério Público, contar isso, todo esse episódio, tudo que tinha acontecido. Deixei o Ministério Público ciente de tudo isso. Fato que, em muitas reuniões que nós tivemos, Conselho, Ministério Público, Secretaria, Regional, era uma fala insistente, tanto do Ministério Público quanto do nosso Conselho Administrativo, que o hospital precisa de uma gestão especializada, de uma gestão que entenda de gestão hospitalar. Entendeu? Então, assim, não tem nada do que esconder, do que mentir. Eu tenho tranquilidade em falar isso, até porque quem eu devo me reportar é para o Conselho Administrativo do hospital, que autorizou essa contratação.
E diante dos relatórios dessa empresa, eu já comentei em outras falas minhas, que nós obtivemos um relatório da área técnica do Estado, não são meus relatórios, porque os meus relatórios não servem. São todos mentirosos, são todos maquiados. Então, a área técnica do Estado apresentou um relatório que no ambulatório do hospital, no pronto atendimento, a gente atende 400% a mais do que é pactuado. Então, pode ser que, diante disso, possa ter havido um mal-estar. Então, eu quero esclarecer aqui, deixar muito claro, que nós temos transparência, sim, que tudo que é feito no hospital é documentado, com contrato, tudo certinho. Então, eu não tenho do que esconder e do que ficar me sentindo coagida, humilhada, como se eu estivesse fazendo algo ilegal. Tá? Essa prática de atacar a pessoa, de colocar a gente como se a gente estivesse errado, nos constrangendo. Então, eu estou aqui para deixar isso muito claro e, sem sombra de dúvidas, que a gente teve a atitude correta e isso trouxe inúmeros benefícios para o hospital. Diante desse decreto, né, eu não tenho mais ingerência nem autonomia. De acordo com aquele documento lá, né, está nomeado um procurador interino que vai tomar as providências lá a partir de agora. A partir de agora é com eles, né? A gente entrega relatórios, né, o que tem lá de pendência, mas todas as providências agora são com eles. Gente, essa questão de contrato, tem contrato, é tudo importante que seja resolvido, mas, na verdade, tudo que a gente buscou e pleiteou e tentou, em acordo, em conversa, oficializando, via documento, era realmente valores, era realmente um recebimento por parte da Soubem de um recurso, de um valor que desse para a gente gerir o hospital de maneira prudente, pagando as contas, pagando todo mundo em dia, não deixando ninguém atrasado, mantendo o atendimento, o serviço com qualidade. Então, até aqui, tudo que a gente tentou foi recurso a mais, um valor a mais. E o que aconteceu foi o contrário. A gente recebia um recurso a mais e ele foi subtraído. Então, é impossível a gente administrar o hospital com o valor que a gente tem hoje. Então, eu dou um exemplo para vocês de Poconé. Poconé é um município que tem 30 mil habitantes, mais ou menos. Poconé recebe no pronto atendimento deles, recebia, até pouco tempo atrás, 720 mil. Hoje passou para 900 mil. Alto Garças tem 13 mil habitantes. Recebe uma faixa de 630 mil. E agora a gente não vai muito longe, aqui em Figueirópolis. Não é nem um pronto atendimento. Né? Tem 3 mil habitantes. E o repasse é mais ou menos de 420 mil. Então, assim, fica até ridículo a gente ficar falando isso em 375 mil para um município de 50 mil habitantes.